Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente querida. Muito bom estar com vocês aqui nesta manhã especial do Agir de Deus, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, o Agir de Deus aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira, para você que não me conhece. Estamos aqui há mais de 20 anos, rumo a 21 aninhos, aqui neste horário, nessa emissora, o Agindo Deus Quem Impedirá, que tem abençoado milhares de vidas há mais de 2 décadas, falando de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, trazendo fé, esperança, alegria, inspiração, motivação, encorajamento, através da nossa fé e nele, em Jesus, o autor e consumador da fé. Eu já quero deixar aqui para você o nosso abraço, o nosso bom dia, com muita paz, muita saúde e a graça de Deus, o favor de Deus seja sobre todos nós. Estamos unidos na fé e nós podemos nos unir de Curitiba para o Paraná, para o Brasil, para as nações. Nós podemos, mesmo à distância, estarmos juntos na fé, nele e por ele, porque em Jesus Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então aumenta o volume do seu rádio e vamos na nossa jornada da fé desta manhã especial. E hoje é o último programa da semana aqui pelo rádio, né? E o último do mês também. Por quê? Porque hoje é dia 29. Calma, pessoal. Calma, preste atenção. Hoje é 29, né? E hoje é sexta-feira. Então hoje é o último programa do mês e também da semana aqui, porque sábado e domingo não tem a programação aqui nesse horário pelo rádio, o nosso Agindo Deus, né? E amanhã é 30 e domingo é 31, ou seja, a gente vai começar uma semana terminando o mês de agosto, não é verdade? Aí segundona, permitindo Deus, já vai ser 1º de setembro. E permitindo Deus, eu quero estar aqui com saúde, com vida, para estar falando do amor de Jesus para todos vocês, tá certo? Então vamos aproveitar bem essa sexta-feira especial do Agir de Deus. E se você tem um testemunho, uma boa notícia para dar para a gente de algo que aconteceu, uma cura, uma provisão financeira, uma restauração de um casamento, da família, e o Agindo Deus participou de tudo isso, se der para você escrever ainda hoje e mandar ainda hoje, então manda para a gente aí. Se não der para escrever agora, aproveite o final de semana para escrever uma cartinha, uma carta. A carta, quem ganha é a carta. É isso aí, né, pessoal? A carta agora é o WhatsApp, pessoal. Se depender de carta de papel, nós damos um frito. É o WhatsApp ou direct. É o direct, pessoal. É isso mesmo, galera. Tá bom, meus amados e queridos? Estamos unidos na fé, estamos aqui com muita alegria, para a nossa alegria. Estamos aqui com alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu estou com a Bíblia aberta aqui no Salmo 34, logo pela manhã já fiz uma reflexão nesse Salmo 34. E eu já quero destacar aqui alguns versículos do Salmo de número 34. Antes do Salmo 34, se você nunca mandou nada para nós aqui, o WhatsApp, por exemplo, uma mensagem, você tem o WhatsApp? Hoje quase todo mundo tem, né? Quase todo mundo acho que tem, né? O Zap aí, né? No seu celular. Então, se você tem, salva o nosso número aí, ó. 41 é o código aqui de área, de Curitiba e região metropolitana. 99-615-5162. 99-615-5162. De preferência, você faz um pedido de oração, você dá um bom dia, ou você conta uma bênção, de preferência essas coisas. Esse número é da Central Agindo Deus, exclusivo para vocês que nos acompanham aqui por essa emissora de rádio ou por qualquer outra plataforma digital. Esse número ele é um número que eu divulgo aí para o mundo inteiro, né? 41 99 615 5162. Pede oração, confirma a audiência, conta a sua bênção, tá certo? E vamos nessa jornada magnífica do Agir de Deus. Você pode mandar um direct, se você quer mandar direct, o famoso direct, né? Você tem que ter o Instagram aí no seu celular, né? Essa rede social, o Instagram, e seguir a gente no Instagram, no Population Instagram.
Agora, para querer enfeitar um pouquinho, Instagram. Fica mais bonito. Instagram. Você segue lá o Agindo Deus Quem Impedirá. Deixa eu dar os Instagram nosso aqui. É Agindo Deus Quem Impedirá, tá certo? Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. O bom de você seguir o Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram é que você fica informado ali, nossos cultos aos domingos. Falando nisso, domingo agora é o último culto de agosto, que é 31 de agosto, né? Daí segunda já é setembro. Então, domingo agora eu quero convocar você que não veio no mês de agosto, não pôde vir. Eu sei que a tua agenda é muito, você tem muito compromisso, eu sei disso. O povo que me ouve está muito compromissado com tanta coisa. Não tem tempo para vir no culto com a agenda no hotel aqui. Mas quem sabe domingo agora você deixou para nós, né? Deixou? Eu deixei o domingo para ir lá com vocês, pastor. Então vem, tá bom? É 31 de agosto, é domingo agora, pessoal. É domingo agora, acorda, Brasil. Hoje é sexta-feira, amanhã é sabadão, depois de amanhã. 31 de agosto, às 9h30 da manhã. Vem conosco para o Agir de Deus, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você pode vir, inclusive, é o seguinte, você que mora distante, longe, né? Bem longe mesmo, né? E fala, puxa vida, eu não posso ir, mas eu tenho um amigo, uma amiga que mora em Curitiba, que mora perto aí deles aí. Então indica pra galera vir, viu? Indica lá e será muito bem-vindo, tá certo? É isso aí, pessoal. É o trabalho da formiguinha, né? O boca a boca. Diz que o melhor comercial é o boca a boca. É isso aí, um falando pro outro, né? Tá certo? Vamos compartilhar nesse momento um salmo, entre tantos salmos maravilhosos, são 150 salmos. E, aliás, no nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, eu estou já pelo segundo mês fazendo reflexões de 15 minutinhos com base nos salmos, cada dia um salmo. Então, se você tem interesse, você pode ir lá depois no Agindo Deus Quem Impedirá, no canal no YouTube, já se inscreve lá e lá tem várias ministrações e também essas reflexões dos salmos também está no Spotify. Você procura aí no Spotify, escreva lá Ministério Agindo Deus Quem Impedirá no Spotify, você vai encontrar lá a conta do ministério e você poderá ouvir várias mensagens gratuitamente lá para abençoar você. Mas hoje estamos aqui fechando a semana, essa sexta-feira maravilhosa, fechando o mês também aqui, pelo menos pelo rádio. Hoje é o último programa da semana, de segunda a sexta, das 8h30 às 10h, né? E então eu estava meditando logo pela manhã lá em casa, e daí veio justamente o Salmo de número 34. Eu quero explorar um pouquinho aqui, que é um salmo muito legal, que vai gerar fé para você, vai gerar muita coisa boa dentro de você. Na minha Bíblia tem um título aqui, está escrito assim: Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Eu vou ler alguns versos aqui e vamos ter aqui então a nossa reflexão de hoje. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O verso 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. O verso 13, 14 e 15. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, né? Que beleza. São 22 versículos, eu li alguns aqui, mas depois você pode, com calma, ler o capítulo inteiro e fazer aí também a sua reflexão. Bom, o Salmo 34 é interessante que ele é um cântico de louvor e também de confiança, e foi escrito por Davi, após ter sido liberto de uma situação difícil. E é interessante que esse salmo ele nos ensina a confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Ou seja, gente, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo e no Brasil, na sua cidade, tanta coisa que está acontecendo, coisas boas e coisas ruins, coisas que nos alegram e coisas que a gente fica às vezes triste, né, de ver o que anda acontecendo na nossa nação. Mas nós não podemos perder a esperança, porque a nossa esperança está em Deus, em Jesus Cristo, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Lembrando que o único que pode resolver essa parada é Jesus, minha gente, é Deus, é o Todo-Poderoso, entendeu? Então, Deus, ele é chamado, Isaías, ele disse assim, o maravilhoso conselheiro. Olha que lindo, maravilhoso conselheiro. Então, nós precisamos do conselho do Espírito Santo, de Deus nos aconselhando. E nós temos as Escrituras, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, meu querido e minha querida ouvinte, não deixe nem um dia sequer de ler uma porção das Escrituras. Uma porção pode ser um capítulo inteiro, um versículo, enfim, um trecho da Bíblia, vamos assim dizer, e faça a sua reflexão, como você tem feito nessas manhãs de segunda a sexta com a gente aqui pelo rádio, né? Você tem feito como uma devocional. Muita gente diz, pastor, eu amo demais te ouvir de manhã pelo rádio e depois à tarde, à noite, eu ouço de novo quando vocês colocam a mensagem no canal do YouTube, porque eu quero aprender mais e estou aprendendo e estou crescendo. É isso. Então você precisa entender que nós já temos a bússola, nós já temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, nas Escrituras você encontra solução para tudo. Deus te dá direção, orientação, então ele vai nos dar esse conselho através da sua palavra. Ele também é um Deus forte, o nosso Deus é um Deus forte, poderoso, né? Tremendo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Além de maravilhoso conselheiro, Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Olha só, nós servimos um Deus eterno e nós também somos pessoas eternas. Estamos aqui por um tempo nessa terra, né? A parte física nossa, um dia ela pode se desfazer quando a pessoa morre fisicamente, não é? Mas nós temos um espírito, uma alma, nós temos algo que ela não morre. Então nós temos que entender que nós temos que cuidar bem. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar de tudo isso. Nós somos a imagem e a semelhança desse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas ele também é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Olha que tremendo. Então nós temos tudo, gente. Como diz o ditado popular, você está com a faca e o queijo na mão, né? É um ditado que você está com tudo para dar certo. Então, meu querido e minha querida, por mais que a circunstância do momento da sua vida parece que não tem saída, sabe? Parece quando a pessoa está num labirinto, não está achando a rota de saída, mas o Senhor vai te dar graça para sair dessa situação. Deus vai te dar graça. Né? Às vezes vai ter que pôr o joelho, a boca no pó, como diz o ditado. Ditado não, a Bíblia diz, né? Tem coisa que é ditado, mas tem coisa que está na Bíblia. Né? Há um texto aqui, ó, é justamente em Lamentações. Deus está me chamando para ler isso aqui para vocês aqui, ó. Lamentações, o livro de Lamentações, é chamado de o livro de Lamentações, né? Lamentações capítulo 3, olha só, preste atenção aqui, ó, o verso 22 em diante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Agora, preste atenção nesses outros que eu vou ler para você. Olha só, verso 25 em diante. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca.
Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Gente, preste atenção no 29. Isso aqui eu quero convocar, quero fazer uma convocação. Eu sou pequenininho, eu sou apenas um grãozinho de areia nesse oceano da vida. Mas eu creio que eu estou falando com dezenas, centenas, ou quem sabe até milhares de pessoas agora e também pelo canal no YouTube atingindo mais gente depois. Então eu quero convocar você, meu amado e minha amada, esse final de semana, né? Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado e domingo termina o mês, dia 31. Então procure entre hoje, sexta, sábado e domingo. Sabe, vamos fazer um propósito aqui com Deus. Se você não pode fazer, então não prometo que você não pode, mas tenta, sabe, reservar alguns minutos. Talvez você vai entrar no seu quarto e fazer isso. Talvez vai ser na sala. Talvez vai ser sozinho. Talvez vai ser com alguém na sua casa. Eu não sei, sabe? Não vamos fixar um lugar só. Aí cada caso é um caso. Mas vamos, sabe, ter um momento de oração pela nação? Vamos nos unir esse final de semana? Mesmo à distância, eu aqui no Paraná, você em Minas Gerais, outro no Espírito Santo, outro lá na Bahia, outro em Rondônia, outro em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Acre, no Pará, em Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, a nação brasileira. De onde você está me escutando nesse momento? Aproveite esse final de semana, sabe, dá um jeito, pare um pouquinho o corre-corre da vida, sabe? Entra no seu quarto ou na sala, em algum canto aí, meu irmão, sabe? Pare e comece a clamar, tem alguns minutos de oração, busque o poder do alto e clame para Deus fazer um milagre na nossa nação, minha gente. Se o povo de Deus soubesse a força que nós temos na oração, estou falando de oração, eu estou falando do poder de Deus, eu não estou falando de outra coisa, estou falando disso, estou sendo claro. Buscar especificamente em prol das famílias. Porque quando fala nação, nós estamos falando que é orar pelas pessoas, por gente, como eu e você, clamarmos. Então faça, se você pode fazer isso, faça os seus minutos. Talvez você vai buscar Deus 1 minuto, 2, 5, de repente daqui a pouco, daqui meia hora, Deus vai derramar um poder sobrenatural aí na sua casa. Aí eu creio, aleluia, eu creio nesse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse poder de agir, mas nós temos que querer, nós temos que se envolver. Deus não te obriga a fazer, mas quando você faz espontaneamente, a coisa acontece. Deus, ele pode falar direto com você, mas se você olhar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai observar que para todas as coisas que Deus ia fazer, ou que ele fez ou ainda fará, ele levantava pessoas. Ele levantou Moisés, fez um plano na vida de Moisés, ele esperou, Moisés nasceu no momento de perseguição, era um bebezinho, a mãe dele teve que colocar ele no rio Nilo, fez ali uma cestinha ali, e colocou o bebezinho ali, e soltou Moisés nas águas. Mas Deus estava cuidando daquele projeto. Há uma glória, há uma unção do Espírito Santo enquanto eu estou falando. Que Deus está agindo aí na sua vida, na sua causa, na sua família, na nossa família. Deus está no controle, minha gente. Nós não estamos sozinhos. Por mais que tem hora que parece que a gente está sozinho, parece que ninguém está afim de falar com a gente, mas Deus está no controle. Deus quer ouvir o seu clamor, a sua oração. E eu creio que daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu já quero aproveitar esse momento aqui dessa sexta-feira, já orarmos juntos, formarmos uma grande corrente de fé para clamarmos ao Senhor a misericórdia de Deus, mas que você não deixe de orar também amanhã e domingo, nesse final de mês, para fechar o mês, a gente orando, clamando, buscando, adorando, em nome de Jesus, e Deus se manifestará com a sua glória. Deus está agindo. E o agir de Deus é tremendo, é real, ele continua agindo, ele agiu no passado, ele age no presente, ele agirá no futuro. E Moisés, aquele bebezinho, e você sabe a história de Moisés, não sabe? Se você lê a Bíblia, então eu não vou contar, mas eu quero pegar algumas partes desses textos. Deus levanta, e ele era uma criança. Deus poderia na época ter pego já um adulto pronto, mas Deus não quis, ele esperou Moisés crescer. A filha do rei estava se banhando ali no rio e viu um choro, alguém viu, e Moisés então é cuidado e vai para o palácio, mas Deus estava ali cuidando daquele projeto, porque não era um projeto de homens,
Era um projeto divino, aleluia. Então Deus cuida, todo projeto que é de Deus, Ele cuida, mas Ele levanta homens e mulheres como eu e você. Às vezes nós somos talvez improváveis. Eu era um improvável estar aqui. Eu era improvável. Você talvez era uma pessoa improvável que estava onde você está, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. É isso, Deus faz. Deus faz, Deus escolhe quem Ele quiser para fazer algo. E eu quero informar todos os ouvintes que todos vocês têm importância nesse projeto de Deus. Todos. Não pense que quem é importante é quem está na vitrine em evidência. Não, é todos. Tem gente que não é conhecida, muito conhecida, mas você é conhecido por Deus. Como disse agora há pouco, um ouvinte nosso escreveu muito bem sobre a questão de ser reconhecido, ele falou muito bem, e eu quero dizer o seguinte, que não adianta você ser conhecido pelas pessoas, mas não ser conhecido por Deus. Eis a questão, aqui que está o detalhe. Então lembre-se, nós temos que clamar ao Senhor. E Lamentações capítulo 3, o verso 29 diz assim, minha gente, preste atenção, está nessa versão da minha Bíblia que está escrito assim, ó, ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Que palavra, meus irmãos, meu Deus do céu. Ponha a boca no pó. Simboliza o quê? Se humilhar, se curvar, não para homens, para Deus, minha gente. Para Deus, se humilhar na presença do Senhor. Talvez assim haja esperança. É o famoso texto que nós cristãos conhecemos. Até pessoas não cristãs conhecem, provavelmente. Eu acho que segundo Crônicas, não é? 7,14. Eu já até decorei de tanto falar ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que essa terra começa com o meu coração, com o seu coração, com a nossa vida. E pode ser literalmente também a terra, as plantações, uma área geográfica também. Mas eu creio que primeiro é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano. Sou eu e você, nós. Jesus morreu para salvar vidas. Ele deu a sua vida para salvar pessoas, para que vidas viessem a ser salvas. A Bíblia diz, Jesus diz que ele veio para o perdido, para o pecador, ele veio para salvar, ele veio para restaurar. Então o mundo precisa de Jesus Cristo. As pessoas precisam de Jesus Cristo. As pessoas não precisam apenas, eu quero Deus, mas qual Deus? Que Deus? Qual Deus? Será que não é um Deus de letra minúscula, será? Pensa nisso. Porque hoje muitos falam Deus daqui, Deus dali, mas de repente essa pessoa está falando um Deus, mas não é o Deus de verdade, é um Deus falso. Entendeu? Então, minha gente, vamos nos unir em oração. Em qualquer parte do planeta Terra. E eu quero, dentro desse ensinamento aqui, para a gente entrar um pouco mais aqui no Salmo 34, que eu ainda não falei, eu quero dizer, você que tem o WhatsApp do Agindo Deus Quem Impedirá, preste atenção, você que tem o WhatsApp do Agindo Deus Quem Impedirá, se você está entendendo o que eu estou falando, você vai mandar essa frase para mim, que eu vou colocar o seu nome reservado numa oração. Você vai escrever, pastor, eu vou orar esse final de semana nesse propósito que o senhor está falando. Você vai escrever alguma frase que eu vou entender, que você está entendendo, que você está me ouvindo. Você está ouvindo esse ensinamento e essa convocação espiritual. Essa convocação espiritual. Amados, esse é o tempo de a gente se unir. Eu não estou falando de unidade corporativa, estou falando de unidade espiritual. Focarmos o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Rei da Glória, e clamarmos a Ele. Como diz a Bíblia, no Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesse clamor, você vai incluir a sua família.
A sua família que está precisando de libertação, está precisando de se alinhar com Deus. Tem muitas famílias maravilhosas, mas alguns da família, eles estão desalinhados com o propósito de Deus. Eles estão fora da casinha, como diz aí por aí, né? Então nós vamos orar. Então quando eu falo orar pelo Brasil, estamos falando vamos orar pelas famílias, pelas pessoas. E é claro, por tudo que está acontecendo na nação. Que eu não posso falar, mas você é inteligente, mas nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos intensificar em oração e toda mentira vai ser desmascarada, vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus trabalha com a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sempre vai vencer. Quando parece que a mentira está vencendo, quando parece que a falcatrua está vencendo, mas é uma enganação, porque Deus vai desmascarar tudo que é mentira, tudo que é falsidade. Deus tem os seus planos. Deus, muitas vezes, eu acredito que Ele deixa as pessoas ir fazendo, né? Deus permite um monte de coisa. Deus permite, porque é o livre-arbítrio, para quem acredita no livre-arbítrio. Deus vai deixando, vai deixando. Mas uma hora vai ter o acerto. Pode ter certeza. Então clame, busque, ore por você, ore pelo seu lar, ore pela sua família e não desanime. Conte com o nosso apoio espiritual, conte com a nossa cobertura espiritual. Por isso que eu digo, não esqueçam também nas suas orações de orar pelos pastores Edson e Eva, nossa família, nossa equipe que está, né, na linha de frente nessa grande obra de evangelização e restauração de famílias através da palavra de Deus. Muito bem, o Salmo 34, como eu disse, é um cântico de louvor, de confiança. Aí eu separei aqui, primeiro, louvor constante. O salmista diz: bendirei ao Senhor em todo tempo. O louvor não depende da circunstância, mas da fidelidade de Deus. Então o povo de Deus aprende a engrandecer a Deus mesmo em meio a lutas. Quem não entende isso, eles ficam falando assim, meu Deus do céu, como é que esse povo consegue? Eles estão passando umas batalhas aí, mas eles não desistem da fé. Por quê? Que é o que nos garante a vitória, minha gente. A nossa fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o autor da fé. No verso 4, Deus responde aos que o buscam. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Minha gente, preste atenção. A oração sincera remove o medo. O Senhor não apenas ouve, mas Ele age, Ele vai agir. Quando nós clamamos, oramos, pedimos socorro do alto. Gente, preste atenção. O medo se dissipa quando a confiança é renovada em Deus. Então você precisa renovar a sua fé, renovar as suas forças nas promessas do Senhor. Como diz aquele hino antigo, firme nas promessas do Senhor. Firme, firme, não desanime. Verso 7, a proteção celestial. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amados, não estamos, preste atenção, não estamos desprotegidos. O céu está ao redor do justo. O temor a Deus atrai sua proteção. E isso, minha gente, nos mostra que não lutamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus lutará por nós. Ele vai à nossa frente. Aleluia. No verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, meus amados, não basta ouvir falar, é preciso experimentar. Guarde essa frase. Não basta ouvir falar, é preciso experimentar. Você próprio tem que ter as suas próprias experiências com Deus. É isso mesmo. A fé se fortalece quando provamos a bondade divina. Eu sempre tenho dito que a nossa fé ela é testada nas horas difíceis, nas horas da luta, da prova, da batalha, da perseguição, da incompreensão, das coisas erradas que parece que estão tentando vencer, mas a nossa fé em Deus, Deus fará maravilhas. Então, refugiar-se em Deus é a nossa maior segurança.
Aí no verso 10 ele fala do suprimento divino. Olha que lindo isso aqui. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Então aqui a gente está vendo o que, gente? A autossuficiência humana falha. Isso mesmo. A autossuficiência humana falha, mas a dependência de Deus nunca vai falhar. Ou seja, quem busca ao Senhor não vive em falta, mas na suficiência da graça. Como disse Deus para Paulo, o apóstolo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor. A graça do Senhor. Há uma canção antiga que o meu vovô cantava pra gente. A graça do Senhor jamais me faltará. Jamais me faltará. É a graça, é o favor do Senhor, aleluia. É o favor de Deus sobre nossas vidas. Aí do verso 13 ao 14, ele diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A fé se manifesta também na sua conduta. A fé se manifesta também na conduta. O justo fala com verdade, pratica o bem e promove a paz. Santidade é fruto de quem teme ao Senhor. Quem teme a Deus, ele busca a sua santidade. E a santidade está dentro de nós, na nossa mente, nossos pensamentos, nossas vontades. O verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Está notando que Deus está atento ao nosso clamor? Então, meu amado, minha amada, você que orou há um ano atrás, você nem lembra o que você pediu provavelmente, mas Deus não esqueceu, pode ter certeza. Eu creio que tem coisas que eu vou receber hoje que é fruto de uma oração que eu fiz lá atrás, mas que agora chega a hora de se manifestar aquilo que eu pedi. Agora eu estou pronto para receber. Agora eu estou pronto. Ontem eu estava reunido com uma família muito querida e eu disse para eles, eu quero informar vocês, eu disse para aquela família, que mesmo a gente estando distante, a gente num lugar, vocês em outras regiões do Brasil, eu disse para eles, mas vocês fazem parte de toda essa caminhada da fé, de todo esse projeto que Deus está desenvolvendo. Vocês fazem parte. Talvez alguns participaram por 6 meses, outro por 1 ano, outro por 10 anos, outros continuam, mas cada um teve a sua participação, eu acredito no momento certo. E certamente você que está me ouvindo neste momento, você também faz parte deste grande projeto, desta grande obra de evangelização. Você faz parte dela. E eu vou te dizer uma coisa para você. Quando alguém entende o que a gente está falando agora, de fazer parte, e quando você se sente parte de algo, você valoriza mais. Mas quando você não sente parte daquilo, você não dá nem bola. Como diz por aí, não dá nem bola, não está nem aí, né? Entendeu? Mas você não sabe o que está perdendo. Às vezes você faz parte, mas não está valorizando. Valorize. Valorize. Tem gente que fala assim, como eu era feliz, como isso, como aquilo, como aquele outro. Não é? Eu lembro, eu estava numa certa cidade do Paraná por um tempo, por alguns meses, eu fiquei lá por 1 ano e pouco, e alguém diz, nossa, que pastor bacana, que pastor legal, não sei o quê, né? Entendeu? Mas nunca valoriza. Aí quando vai embora, que saudade, por que não sei o quê. Então as pessoas não sabem aproveitar as oportunidades, por isso que tem uma vida às vezes medíocre. Medíocre significa na média, não cresce, não desenvolve. Então, meu amado, valorize esses momentos especiais do agir de Deus. O verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha, gente, que fenomenal isso aqui. Ele está dizendo aqui, muitas são as aflições de muitas, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, preste atenção nisso aqui, eu sempre preguei sobre isso. Às vezes a gente muda as palavras, mas é a mesma coisa. A vida com Deus, minha gente, não nos isenta das lutas. A vida com Deus não nos isenta das lutas, mas temos a certeza de que nenhuma tribulação é definitiva. Então essa luta que você está passando vai passar, não? Vai passar. A vitória final pertence ao justo que confia no Senhor. Algumas aplicações práticas aqui. Primeiro, ore e confie. O medo só é vencido pela fé. O medo só é vencido pela fé. Ore e confie.
Segundo, tema ao Senhor. Isso atrai a proteção e o cuidado de Deus. Temer ao Senhor, respeitá-lo, reverenciá-lo. 3, experimente a bondade divina. Não fique só na teoria. Tem muitos que só ficam na teoria. Mas Deus quer que você experimente na prática. Viva na essência. 4, viva com integridade. Palavra e atitudes devem refletir fé. Palavra e atitudes devem refletir fé. Viva na integridade ou com integridade. Viva aquilo que você acredita, coloque em atitudes, em palavras de fé. E 5, persevere nas lutas. As aflições não anulam a promessa do livramento. Ou seja, quem busca e teme ao Senhor, experimenta sua bondade, provisão e livramento, mesmo em meio às lutas. Você está entendendo o que Deus está falando? Você compreendeu a mensagem de hoje? E eu quero orar com vocês neste momento. Eu quero clamar a Deus junto com você. E eu vou postar aqui na nossa rede social, todas elas, do Agindo Deus, do Pastor Edson Nogueira, do Negócios com Deus, nas redes sociais, no Instagram. Vou postar um bannerzinho aqui, de um resumo do Salmo 34, com o título O Deus que cuida de você. Se você me segue, você vai ver, você pode compartilhar com outras pessoas também. E eu vou ler aqui para você, que não tem acesso a uma rede social, mas vai ouvir com a minha voz então, e daí eu entro junto com vocês em oração. Primeiro, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Deus ouve a sua oração e afasta o medo. Segundo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você nunca está sozinho, o céu está ao seu redor. Terceiro, provai e vede que o Senhor é bom. A fé é uma experiência real. Experimente a bondade de Deus. Quarto, aos que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Em Deus está a verdadeira provisão. E por último, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. A luta é real, mas o livramento também é real. Querido Deus e Pai Celestial, eu quero te louvar e te agradecer por ter a tua palavra à nossa disposição para ler, pesquisar, estudar e crescer à luz da tua palavra, porque gera fé. Como diz Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Espírito Santo querido, eu não sei quantas pessoas nós estamos alcançando neste momento. Eu não sei quantas pessoas, mas eu sei de uma coisa, Senhor, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu sei que não tem apenas uma, mas tem várias, talvez centenas, milhares até mesmo. Não sei se vai ter milhões, mas que tem gente recebendo essas instruções espirituais. Eu quero unir a minha fé aqui, agora, com a fé de cada ouvinte que recebeu estas instruções do Salmo 34. E que agora está orando junto agora, Pai, formando uma grande corrente de fé e de orações. Primeiro, Senhor, nós pedimos, proteja a cada um de nós, Pai. Proteja-nos com o sangue de Jesus. Proteja-nos, Senhor, com as armaduras espirituais de Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, que narra ali a nossa batalha. A nossa luta não é contra pessoas, não são contra pessoas, mas é uma batalha espiritual nas regiões celestiais. E nós já vencemos essa batalha através de Jesus, que venceu tudo. E o Senhor é o nosso vencedor, o Senhor é a nossa segurança. Senhor da glória, nos proteja também com os anjos do Senhor, conforme está escrito aqui no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento de fé.
crendo que enquanto eu estou falando, orando, clamando, tem coisa boa acontecendo, tem livramento, tem proteção, tem cura divina, tem salvação, tem libertação, tem um derramar do teu Espírito Santo, certamente está acontecendo batismo com o Espírito Santo. Eu creio que vai ser um dos melhores finais de semana sobre essa nação brasileira, de um despertamento espiritual. Eu creio, Espírito Santo, porque a tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Senhor Espírito Santo que tem esse poder de convencimento, de trabalhar no nosso ser interior, no nosso coração, na nossa vida, meu Pai. Eu peço agora, manifesta o teu poder nesta manhã com sinais, prodígios e maravilhas. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de mentira, todo espírito do engano e todo espírito que está escravizando a nação brasileira, todos os demônios nas regiões celestiais. Eu uno a minha fé com milhares e milhares de cristãos do Brasil que estão clamando numa só voz, para que haja uma grande libertação nessa nação, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está enraizado nas capitais e principalmente lá em Brasília, na capital federal, Deus, toda a casta de demônios, de forças malignas, sejam destruídas em nome de Jesus, porque nós estamos numa batalha, mas essa vitória é nossa, no nome de Jesus de Nazaré. Deus, proteja o seu povo, a sua igreja, os seus filhos e filhas e essa nação, os mais, de 220 milhões que deve ter de habitantes no território brasileiro, que tudo isso pertence ao Senhor, Pai. O Brasil é do Senhor, o mundo é do Senhor, o Senhor que criou tudo, nós somos meramente mordomos, administradores. Senhor, faz uma obra, Senhor, de transformação em nossa nação, em todos os poderes constituídos dentro da nossa Constituição Federal, que o Senhor esteja agindo e trabalhando e colocando ordem na casa, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que nós separamos, que após a oração esta água se transforme num remédio espiritual, e todos que separaram uma pasta com documentos, chave de carro, da casa, da empresa, contrato de compra e venda, inclusive a nossa irmã lá de Rosário do Ivaí, Pai, que quer trocar de casa, Senhor, e quem quer também fazer negócios imobiliários, dê luz, direção para que eles tenham êxito nessas transações imobiliárias, conseguindo vender, comprar, negociar, mas nos livre, Senhor, de todo mal e nos livre de todo embaraço, Senhor. Nos proteja do homem sanguinário, do homem violento, e proteja as nossas famílias, Pai. E que tenhamos um dia maravilhoso, um dia frutífero, produtivo, tenhamos um excelente e abençoadíssimo final de mês e final de semana. Peço a bênção também para o nosso culto presencial, dia 31, agora domingo, às 9h30 da manhã, no Hotel Estação Express da João Negrão 780, Senhor. Eu libero o teu favor, abençoando aquela reunião presencial daquelas famílias que estarão conosco neste domingo. E em todas as partes do Brasil, todo o povo da fé, sejam despertados para se alinhar aos projetos de Deus. Abençoa também os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, todos aqueles que semeiam no agindo Deus, quem impedirá, Pai? Ou aqueles que semearão ainda hoje, Pai. Abençoa, prospera, multiplica e coloca, Senhor, coloca valores na conta bancária deste povo, que tem ajudado, que tem semeado, que não mede esforço para semear, para ser generoso, generosa para semear. Abençoa, prospera a conta corrente, conta salário, abençoa o assalariado, abençoa o aposentado, abençoa o empreendedor, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, enfim, a nação brasileira, o agronegócio, as empresas, o comércio, a indústria, Senhor. Abençoando também todas as nações, que esta oração chegue para abençoar todo o planeta Terra, Senhor. Porque nós clamamos por nações, por vidas, por transformação e salvação, e seja um dia e um excelente final de semana de grande salvação de almas para o teu reino. Assim nós oramos no nome de Jesus e já te agradecemos pela vitória. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.